No meio do deserto, a liderança de Moisés parecia ser algo inquestionável, certo? Mas e se os próprios líderes escolhidos pelo povo se levantassem contra ele? Essa é a história da rebelião de Coré, uma disputa de poder tão intensa que termina com um evento inacreditável: a própria terra se abrindo para engolir os rebeldes. E tudo começa com essa afronta, essa acusação direta que a gente pode ver aqui. Basta-vos, eles gritaram. Em outras palavras, já chega. Quem vocês pensam que são para se acharem melhores que a gente? Somos todos santos aqui. É um desafio que não questiona só Moisés e Arão, mas a própria ordem estabelecida por Deus. E a resposta a esse desafio, bom, ela vai ser aterrorizante. Olha, essa rebelião não foi algo que surgiu do dia para a noite, não. Foi uma conspiração, sabe? Algo que foi sendo planejado e que ganhou força justamente entre as figuras mais importantes do acampamento. E quem estava à frente disso tudo? Primeiro, Coré, que era um levita da mesma tribo de Moisés. Junto com ele, Datã e Abirão. E o detalhe mais importante, eles não estavam sozinhos. Conseguiram o apoio de 250 príncipes, a elite da nação. Então isso não era um protesto pequeno, era uma fratura exposta no mais alto nível da liderança de Israel. A acusação deles era, assim, uma bomba, misturando política com religião. Eles argumentavam: Deus considera toda a comunidade santa. Então, por que só vocês dois, Moisés e Arão, podem mandar em tudo? Era, na visão deles, uma clara tomada de poder. E qual foi a reação de Moisés ao ouvir isso? Nenhuma palavra de autodefesa, nenhum discurso inflamado. Ele simplesmente cai com o rosto no chão. Em vez de lutar para defender a própria autoridade, ele a entrega completamente. Ele deixa que o próprio Deus decida quem está certo. E a solução que Moisés propõe para resolver essa crise não é um debate, é um teste, uma prova de fogo, literalmente, para que Deus mostrasse a todo mundo quem ele realmente havia escolhido para o serviço sagrado. O desafio era muito claro. Coré e seus 250 seguidores deveriam pegar seus próprios incensários, colocar fogo neles e oferecer incenso diante do Senhor. Agora veja bem, oferecer incenso era um ato exclusivo dos sacerdotes, um privilégio sagrado. Ao fazer isso, eles estavam na prática reivindicando esse posto para si mesmos. A prova era simples: Deus iria aceitar a oferta de quem ele escolheu. O resultado agora estava literalmente nas mãos de Deus. E aqui a coisa esquenta de vez. As acusações ficam abertas. Moisés confronta seus parentes levitas. Peraí, não é suficiente o serviço que Deus já deu a vocês? Agora vocês também querem ser sacerdotes? Mas Datã e Abirão respondem com ressentimento enorme. Não é pouca coisa você ter nos tirado de uma terra boa só pra gente morrer no deserto e ainda por cima querer ser nosso príncipe? Então, a cena está montada. A tensão no ar devia ser palpável. De um lado, Coré e os 250 homens com seus incensários acesos. Do outro, Moisés e Arão, e a congregação inteira em volta, assistindo, prendendo a respiração, esperando o veredito divino. E esse veredito não chega com palavras. Ele vem com um ato de poder tão avassalador que vai mudar tudo para sempre. Antes do julgamento começar, uma ordem ecoa pelo acampamento: afastem-se! Saiam de perto das tendas desses homens. É como se fosse uma última chance, desesperada, para os inocentes escaparem do que estava prestes a acontecer. Uma linha foi traçada na areia. E aí Moisés faz uma declaração, uma profecia extremamente ousada. Ele não prevê uma doença ou um ataque inimigo. Ele diz que Deus vai fazer algo completamente novo. Se a própria terra se abrir e engolir essa gente, aí sim, todos saberiam que eles provocaram o Senhor. É a prova final, e a liderança de Moisés está em jogo nesse exato momento. E mal Moisés termina de falar, a profecia se cumpre. De forma instantânea. O chão, bem debaixo dos pés dos rebeldes, simplesmente racha e se abre. A terra, como uma boca, engole Coré, Datã, Abirão, suas famílias e tudo o que eles tinham. Eles descem vivos para o abismo. Um fim súbito, terrível para a liderança da rebelião. Mas o julgamento ainda não tinha acabado. No mesmíssimo instante em que a terra se fechava sobre os líderes, um fogo vindo de Deus consumiu os outros 250 homens que estavam ali, oferecendo o incenso proibido. Duas punições terríveis, no mesmo dia, selando o destino de toda a conspiração. A gente podia pensar que a história termina aqui, né? Com uma demonstração de poder tão definitiva. Mas acredite, as consequências dessa rebelião continuam. E de uma forma chocante.
Os incensários de bronze daqueles homens queimados não foram jogados fora. Pelo contrário, foram recolhidos, martelados e transformados numa cobertura para o altar sagrado. Para quê? Para ser um memorial, um aviso permanente, visível a todos, de que o sacerdócio pertencia somente à linhagem de Arão. E agora vem a parte mais inacreditável dessa história. No dia seguinte, apenas um dia depois de ver a terra se abrir e o fogo consumir os rebeldes, a congregação inteira se volta contra Moisés e Arão. E a acusação é de cair o queixo. Vocês mataram o povo do Senhor. O medo do povo se transformou em raiva. A resposta a essa nova rebelião, essa nova murmuração, é imediata e devastadora. Uma praga mortal começa a se espalhar pelo acampamento como um incêndio, derrubando as pessoas onde quer que estivessem. Num ato de desespero, Moisés manda a Arão pegar o seu incensário, olha a ironia, o próprio símbolo da autoridade que tinha sido contestada, e correr para o meio do povo. E Arão corre e ele se coloca literalmente entre os mortos e os vivos, fazendo expiação. E com esse ato, a praga finalmente para. O custo final de toda essa rebelião é assombroso. 14.700 pessoas. Esse foi o número de mortos pela praga. Um número que se soma aos que já tinham morrido no dia anterior. Um preço trágico, altíssimo, pago pela contínua desobediência. No fim das contas, a rebelião de Coré é totalmente esmagada, mas a um custo terrível. E essa história nos deixa com algumas perguntas bem inquietantes. Onde está a linha que separa a autoridade divina da tirania? E qual é o verdadeiro preço da dissidência? É, sem dúvida, uma narrativa brutal sobre poder, sobre fé e sobre as consequências devastadoras que acontecem quando esses dois mundos entram em colisão.